Olá, estamos aqui em mais um episódio do Obracast delas, hoje para falarmos sobre mercado imobiliário, área comercial, com duas empresárias. Hoje o time tá em peso aqui. Bruna Moraes e Mary Noveles, duas empresárias da área do mercado imobiliário. Hoje a gente vai bater um papo super legal. Meninas, sejam bem-vindas. Tô muito feliz, obrigada por Obrigada. aceitarem o convite. Estava ansiosa para estar aqui hoje. Eu sei que a gente vai ter tempo limitado, porque se deixar a gente fala Hoje é mesmo. sexta ainda, a gente já Então, emenda, né? sim, sim. Inclusive, aqui, ó, hoje teremos até um frisante Muito que chique. nosso Muito chique. patrocinador preparou para nós, pessoal da Vino. Vocês Obrigada, já conhecem a Vino. Vino, Maravilhoso. meninas? A Eu já Vino é conheço. um ambiente feminino maravilhoso. A intenção e o objetivo deles é descomplicar o vinho para nós, mulheres, um ambiente super agradável. E eles fizeram essa seleção especial desse frisante, que ele é exclusivo da Vino. Então, Uau! provem, saboreiem, depois me contem. Vamos fazer Aqui, ó. um brinde, né? Vamos, Vamos, um claro brinde que à Vini, sim. um brinde às mulheres. Vamos abrir este episódio brindando hoje. Melhor maneira de começar a Com certeza. falar. Já vamos cestar, né? Obrigada. Pra cá. Um brinde, Um meninas. brinde, saúde, gente. Saúde. Valeu, Saúde pra Vino. Brinde a vocês. nós. Maravilhoso, né? Frutado, Ai, delícia. olha, e leve. Muito bom. Super Levíssimo. leve. Muito bom. Levíssimo. Agora, o próximo, vamos preparar um queijinho, umas entradinhas Pode pra melhorar. chamar, pode chamar. Meninas, vamos lá. Quero conhecer um pouquinho da história de vocês, conhecer um pouquinho como é que vocês entraram no mercado imobiliário. Mary, conta pra gente. Como foi sua entrada no mercado imobiliário e como que você se desenvolveu até aqui? Bom, vamos lá. Eu brinco que foi um presente, né? Porque eu ganhei a profissão e o marido. Uau! Eu conheci a profissão através do Pedro. A família inteira, que são os Noveles, vieram, né? São do mercado imobiliário. Hoje, em Guararema, eles são referência Uau! na construção, loteamento. E então, eu tinha 22 anos. Nem sabia ainda qual seria ali os meus passos, mas eu me apaixonei pela profissão de uma forma que eu decidi que isso ia ser o que eu ia fazer pro resto da minha vida. E aí, estamos aí 10 anos na profissão, e um ano que a gente veio para São José plantar aqui nossas raízes. Recém-chegados! Então, assim, a Novelis tem mais de 30 anos que ela nasceu com meu sogro, mas aqui em São José, esse mês é nosso aniversário, um ano de Novelis em São José dos Uau, Campos. Uau, Muito parabéns! sucesso. As expectativas estão sendo alcançadas. É um trabalho numa cidade nova. A gente entende, né, que tem que ir Abrir plantando, mercado. plantando. Mas eu acho que tudo que é feito com paixão, tudo que você gosta, você faz com mais afinco, né? Então, estamos aí. Uau, que A legal, cidade que nos história abraçou. linda. E você, Bru? Eu sou suspeita. Eu e a Bru, a gente já tem uma história aí Uma de certa alguns amizade anos, já. uma certa amizade. Certa amizade não, somos amigas Somos e parceiras de amigas. negócios. Sim. E conta pra gente, conta pro pessoal que tá nos ouvindo sua história, como é que você entrou no mercado imobiliário? Show, muito prazer, pessoal. Bom, eu tô no mercado do crédito imobiliário há 15 anos já. E aí venho da área do mercado financeiro, experiência, minha área é economia, então eu vivi experiências no mercado financeiro. E hoje eu tenho minha própria empresa, trabalho sozinha e, enfim, apaixonada pelo mercado imobiliário, apaixonada por cursos, mentorias, porque eu sei que a nossa área, a área do mercado imobiliário, a Meire está aqui para dizer, que é uma área que só apresenta estabilidade, independente da inflação, independente do mercado, ela apresenta-se estável e apresenta entregando rentabilidade para quem investe. Então, assim, para a gente que está nessa área, principalmente nos últimos 10 anos, tem aproveitado um crescimento gigante. Enfim, então eu vejo que os profissionais da área também precisavam de muito incentivo, de muito conhecimento para aproveitar disso. Então, um segundo mercado que eu mergulhei e estamos aí Não, também. excelente, meninas. E hoje, dentro do mercado imobiliário, que nicho que vocês atendem? Hoje vocês estão no alto padrão. Sei que, né, a imobiliária da Meire atende alto padrão. Conheço também um pouco dos clientes da Bruna aqui também. Como é que é essa experiência de nicho de mercado para vocês dentro do mercado imobiliário? Bom, eu acho que hoje o mercado imobiliário ele tem muitos profissionais, né? Então, eu acho que a parte importante é você decidir qual público que você vai atender e ficar bom naquele público.
se você tenta às vezes, abraçar todas as possibilidades que o mercado oferece, Uhum. a Bruna ela é especialista em consórcio. Então, assim, ela focou no nicho do mercado imobiliário Sim. e faz aquilo muito bem. Então, nós viemos para São José para atender o público alto padrão, médio e alto padrão. E com isso, a gente trouxe uma experiência de início de atendimento até o final, mas não só a questão, hoje, o atendimento do mercado imobiliário está muito online. A gente fez uma experiência física, então a gente primeiro fez um prédio muito legal, onde os clientes vão, e ali começa o encantamento. Equipe pequena, para ter uma melhor gestão dos atendimentos. Então eu brinco, eu não quero fazer nada de baseado, eu quero fazer com qualidade. Uhum. Legal. Então, a Novelis ela vem com o conceito de uma imobiliária com poucos corretores, para a gente acompanhar. Então, assim, pra você ter ideia, eu acompanho o processo do cliente hoje, do primeiro contato até a Até o entrega das final. chaves. Então, para garantir essa experiência que o mercado alto padrão ele exige, né? O cliente ele quer ter uma experiência, ele não quer só fazer uma compra. Ele quer lembrar daquilo depois e falar, meu, foi uma jornada. Não, demais. E você, Bru, como é que você atende? Como é que você nichou isso? Bom, acho que a Mary reforçou muito bem essa questão da palavra da experiência do cliente, né? Então, hoje a gente não tem só a concorrência do produto que você vende, é uma concorrência de experiências. Qual é a empresa que cuida mais do cliente? Então, esse acho que o grande caminho a ser seguido agora. E eu optei por trabalhar com um alto padrão porque quando eu fui fazer as minhas formações de mercado financeiro, antes de definir o nicho, eu acho que é muito importante o profissional ele entender qual é a virada que o mercado vai dar lá na frente. Porque o profissional que consegue antecipar as viradas do mercado, ele sai na frente. Então, eu comecei a entender que dentro do meu mercado de consórcio haveria uma migração muito grande de investidores para esse setor, entendendo como o consórcio pode servir como uma alavancagem, pode servir como um produto da cesta de investimentos. E aí, eu comecei a me especializar. E quando você vai se especializando nisso, o conhecimento abre os leques, o conhecimento cria as oportunidades. E aí, eu fui entendendo que nicho da área médica, o agronegócio, os próprios investidores mesmo, os raízes, como eu ia me Começaram a comunicar. usar o consórcio como fonte de investimento. Como fonte, mas mais do que isso, além deles estarem despertando interesse, como que eu, quanto profissional, vou falar a língua deles? Né? Então, o estudo, a dedicação assim, intensa, a técnica, que acho que a gente vai falar bastante disso, né? Da técnica do negócio, é o que cria a oportunidade dentro do nicho que você quer. Não, demais. E eu acho que hoje o nosso principal objetivo com o episódio é justamente em falarmos sobre como criar autoridade para que de fato isso impacte diretamente nas vendas, né? Então, você acha que quando você sacou que o consórcio ele ia deixar de ser só mais um crédito e se tornar ali algo de investimento, foi sua virada e foi quando você começou a desenvolver sua autoridade no mercado? Foi ali, acho que foi o primeiro passo, né, de você enxergar isso e depois, hoje o meu modelo de negócio, e a Mei tá aqui para não me deixar mentir, é me conectar com as imobiliárias, é me conectar com as corretoras, seja de seguros, as corretoras de investimento, então, para que elas me tragam esse cliente. Então, vindo de uma família, de uma criação onde eu não tinha essa rede de contato enriquecida, eu precisava buscar isso. E aí, quando eu enxerguei isso, eu comecei a entender onde estaria esse público, onde eu precisava ir até ele. Aí mudou tudo. Legal. E para vocês, Mary, qual que foi a virada de chave que vocês falaram, não, trabalhando nisso é onde a gente vai virar autoridade e viraram e hoje já estão mais de 30 anos no mercado. O que você imagina? Olha, eu acho que isso começou com o Sérgio, né, com o meu sogro. Eu acho que o seu Sérgio, ele sempre, ele se preocupava muito em se relacionar e criar conexões aonde ele estava. Então, assim, você pensa que ele chegou em Guararema e o mercado imobiliário lá era estagnado, a gente brinca que era mato. Então, com conhecimento imobiliário, fazendo loteamento, ele trouxe para a cidade Movimento, outro uma movimento. prosperidade. Então, a cidade, ela teve o antes dele e o depois, né? Muito Então, legal. assim, ele foi para cuidar de um loteamento e hoje a cidade é repleta de bons loteamentos, né? Então, eu acho que para o mercado imobiliário é quando você entende o crescimento que você pode levar para aquela região. Né? Então, aqui em São José, para a gente, nós já chegamos com o mercado estabelecido, né? Com o mercado girando, com tudo consolidado. Com muitos players de mercado, Exatamente. né? Então, eu falo que aqui é um mar com tubarões. Só que isso eleva também, né? Então, nos puxa a régua. Então, aqui eu acho que para nós o que vai diferenciar mesmo vai ser essa gestão enxuta,
de um atendimento com experiência. A gente estava falando até antes de começar, o cliente que ele decide comprar um imóvel, ele tem hoje ali na palma da mão 10, 20 opções, né? Então, quando ele clica ali na Alvelis, a partir dali ele já começa a ser atendido por um profissional, né? E eu brinco que a gente não empurra a venda, a gente não convence ninguém a comprar. A gente direciona ele, assim como a gente direciona um investimento adequado, a gente Sim. direciona ele para aquilo que ele pretende. Não, Sim. demais. Eu acho que duas coisas que vocês falaram, as duas, né, cada uma dentro da sua estratégia, do seu business, foi a rede de relacionamento. Que a Bruna falando que veio de uma família assim como eu, que não tinha uma rede de relacionamento, né, que pudesse nos proporcionar, de fato, uma abertura de mercado. Então, Uhum. tivemos que criar, e seu sogro também teve que criar isso, né, lá em Guararema. Vocês acham que isso faz parte da rotina? Que técnicas que vocês utilizaram nos negócios de vocês, que vocês podem compartilhar com outras empresárias, outras empreendedoras que estão, ou já estão no mercado, ou que pretendem entrar no mercado imobiliário, que vocês acham assim, não, isso aqui eu fiz e deu muito certo. O que vocês poderiam trazer para nós? Nossa, são tantos caminhos que a gente, né, vai descobrindo, mas a questão das conexões reais. A gente tem muito esse papo do tal do networking, né? Vamos fazer networking. Mas o networking, ele tem que ser efetivo, ele tem que te gerar negócio. E eu sempre falo muito pro pessoal, para onde eu vou, onde eu passo da palestra, eu falo, olha, se você vai num lugar fazer network, é você apertar a mão de alguém, trocar um cartão. Pronto, você fez um network. Agora, quando você tem... Network intencional é totalmente diferente. Totalmente diferente. Que aí você vai transformar aquilo numa rede de contatos ativa que vai te gerar negócio. Aí sim a gente tá falando. Então, se você... A primeira coisa, estar presente em todo quanto é lugar. Se você tá chegando agora, enfie-se em tudo quanto é evento, vai em reuniões, não tenha vergonha de ser pequeno. A vulnerabilidade, ela é importante. Um dos meus primeiros maiores negócios que eu fechei da minha carreira, eu consegui fechar porque o cliente se impressionou com a minha vulnerabilidade. Eu tive coragem de assumir para ele, olha, eu sou nova na área, estou buscando oportunidades de fechar negócios e eu acho que você tem o perfil para isso, e assim ele me abriu inúmeras portas. Então, aceitar essa vulnerabilidade, não parar por conta dela, ir no máximo de eventos possível e fazer o network intencional, transformar aquilo em negócio, não só parar por ali, né? Não, Eu demais. brinco, eu falo que antes de você ter interesse, você ter algo para oferecer para a pessoa. Então, antes de ter interesse, ser interessante para a pessoa. Exato. Né? Então, assim, o que eu tenho hoje para oferecer para a gente fazer essa troca? Porque os negócios são trocas, né? Sim. Seu interesse e isso retorna em lucro e ao contrário também. Então, estar em lugares, com certeza. E assim, a gente se conheceu através de uma indicação, né? De indicação. Então eu falo, você conhece alguém que é bom no que faz? Indica para sua rede. Uhum. Isso, a indicação ela já vem com, fala só para assinar o cheque. Validado, Exato. 50% do caminho. Né? Hoje o mercado imobiliário até tem um dado que fala que 40% dos negócios imobiliários aconteceram através de uma indicação. Exatamente. Então, eu acho que essa parceria, e eu acho isso muito bacana. Na advocacia, por exemplo, eu sinto que não existe tanto essa parceria como tem dentro do mercado imobiliário. Quando a gente começa a atender o mercado imobiliário, quando a gente começa a entender como ele funciona, é muito legal essas trocas, né? Então, eu tenho um produto aqui, você tem outro, a gente combina, não, eu não tenho isso, mas você vai atender meu cliente, e realmente é um ambiente colaborativo, apesar, né, de termos fatos isolados, Sim. mas eu acho que, em regra, é um ambiente muito colaborativo. Vocês entendem isso também? Com vocês têm essa mesma impressão? A gente vê bastante isso, a gente trabalha em parceria, né? Então, por exemplo, no meu caso, mercado de crédito, que é pelo consórcio, e a Meire, o imóvel. A gente não compete, na verdade, a gente soma, Total. né? Então, assim, o cliente dela que não deu a compra à vista, a gente entra na compra parcelada através do consórcio, da carta contemplada, trabalha isso, mas a gente entende que existem umas pessoas com a visão um pouco limitada, que é aquele medo de perder o cliente. Como que eu vou fechar algo junto com a Meire? Eu tenho uma imobiliária, a Meire tem uma imobiliária, mas assim, como é que eu vou fechar? Eu vou perder o cliente para ela. E esse sentimento de perder impede de ganhar, né? Eu acho que é um sentimento de escassez, né? Total. Sim. Total. Sim. É completamente isso. E aí, muitas vezes, você vê a limitação dos profissionais. Eu acho que quando a gente fala de indicação, parceria, eu acho que justamente essa é a principal, uma dica de ouro, assim, né?
se você ainda não faz parte, entre com uma cabeça de uma relação ganha-ganha, entre com uma cabeça onde você vai ser parceiro de fato dos seus clientes e dos seus parceiros, né? Porque eu acho que se você entra numa relação de parceria e você não consegue enxergar que você indicando um cliente, você não tá perdendo, você tá aumentando o seu ecossistema ali para aquele cliente e ele vai te ver cada vez mais como autoridade. Acho que essa é a grande diferença, né? Sim. Sim, isso mesmo. Eu brinco até no escritório que, às vezes, na parceria, a gente não está dividindo, a gente está ganhando. Porque sem aquela parceria, você não faz o negócio. Trava, né? Então, a divisão na parceria, às vezes, é o que você vai ganhar, não é tirar. Sim. E quantas vezes eu já tive negócio que a próxima etapa não era a minha competência técnica, era a competência da Bruna. E se eu não tenho esse contato? E se eu não tenho essa humildade de falar, até aqui eu ir. sei. vou. A partir daqui agora, tem alguém que entra. Ou um jurídico que Exato. salva a venda. Exato. Então, acho que Totalmente. se a gente estiver bem posicionado dentro do que a gente sabe fazer, não precisa saber fazer consórcio, Exato. nem ter uma inteligência jurídica. né? Eu sinto no começo que alguns players entendem, não, isso aqui, analisar contrato, pegar certidão, eu faço internamente. Gente, a gente estuda anos para conseguir fazer uma diligência como essa, né? E aí eu acho que as pessoas também, um pouco do mercado, se perdem nisso, né? Uhum. E deixa de entregar um trabalho de qualidade. Outro dia eu estava ajudando uma imobiliária que estava fazendo um estudo de viabilidade diária. O cara tava vendendo uma área que era que não tinha nem propriedade, era só posse. E aí, tava passando, tá? Já cheguei no final do processo e tava passando. Então, Sim. eu acho que são coisas que a gente tem que realmente fortalecer essa rede justamente pra gente conseguir avançar. E sobre as técnicas de vendas, o que que vocês aplicaram nos negócios de vocês e que fizeram, além, né, óbvio, dessa rede de relacionamento, que vocês poderiam trazer pra quem tá começando ou pra quem já está no mercado, que vocês viram, não, isso aqui fez diferença, assim, no meu business, no meu negócio. Sim. Quer começar? Eu falo. Pode ser. Então, na minha área, por exemplo, que é o consórcio, eu sempre penso no seguinte: a pessoa olhar para mim e falar, olha, ela entende tudo de consórcio, é o mínimo que eu quero ouvir sobre o meu desempenho. Porque se eu trabalho com isso, eu tenho que entender de cada vírgula que tem em cada contrato que envolve a minha área. Agora, o ir além foi quando eu comecei a estudar mercado imobiliário, foi quando eu comecei a estudar mercado financeiro, entender quais eram os mercados que se conectavam com o meu e dominar desses mercados. Aí sim, porque quando você vai sentar na frente de um cliente e esse cliente, ele não vai vir do seu mundo, ele vai vir do mundo dele, que provavelmente é algum desses. Então você tem que falar aquela linguagem, então dominar aquela linguagem, entender Encantar o aquilo. cliente com outras áreas, porque a nossa área técnica, se ele soubesse, ele não estava contratando a Exatamente. Não gente. precisava da gente. Exatamente. E Exatamente. você falar só dentro da sua linguagem técnica, se você falar comigo só no juridiquês, não vai sair nada. Então Exato. você tem que entrar na vida desse cliente. Como que eu vou entrar na vida dele se eu não conheço sobre o mundo dele? E então a dica que eu sempre dou em relação a isso é estude todos os mercados que se conectam ao seu, mas estude assim incansavelmente. Não estude para ser boa só naquilo que você faz, estude para ser referência em outras áreas também, né? E quais áreas você acha que você estudou e que você se debruçou e que de fato fizeram diferença, assim, pro seu negócio? Economia, que já é uma área que você já vem disso, né? E você tá Sim. sempre trazendo atualizações sobre o tema, e eu acho isso muito bacana. Mas quais outras áreas que você acha que foram imprescindíveis, assim, que fizeram o seu jogo virar? A base, que é a economia, o mercado financeiro, o mercado imobiliário como um todo, porque ele é gigantesco. A Miri tá aqui para falar o quanto que ele é extenso. Porque quando você fala do mercado imobiliário, você não está falando só da aquisição de um imóvel pronto, você tem o setor de reformas, você tem agora tokenização de imóveis, e aí você tem imóveis compartilhados. A Então, inovação tá chegando no mercado como um todo, né? Total. Então, assim, se você quer falar com esse nicho, olha tanto quantos subnichos tem dentro desse nicho, né? Então, Sim. dominar de tudo isso. E você, Meire, o que pra você foi importante? Olha, eu acho que o corretor, ele é um pouquinho de cada coisa, né? A gente tem as pessoas de referência que trazem essa segurança, mas nós também temos que saber do mercado de investimentos, temos que ter uma noção Direito, jurídica, com né? certeza. Porque Direito cartorário, tem total. muito. Mas eu acho que o que faz muita diferença na hora da venda, você para pensar, a gente vende um serviço, né? Então, se atende a pessoa que é o primeiro imóvel, se atende a pessoa que é para investimento. Eu brinco lá no escritório, a primeira coisa que a gente tem que saber é sobre pessoas. Se você sabe sentar com uma pessoa e ouvir
e entender genuinamente o que ela quer, e assim, não é pensando em comissão, porque isso é a última etapa, que você passa por tantas etapas, que às vezes você nem chega nessa fase. Então, gostar de pessoas. Você gostou de pessoas, você vai saber se comunicar, vai saber ouvir e direcionar. Porque às vezes a pessoa chega para comprar imóvel, às vezes nem ela sabe o que de fato ela quer. Então, às vezes ela viu alguma referência de, esse bairro é bom, me falaram que é bom. E ela vem, mas a estrutura familiar que ela tem, talvez não é aquele Não é bairro, aquele bairro. é um outro bairro. Então, o corretor tem que escutar apurada. Então, eu falo, não existe receita de bolo para vender imóvel. Você tem que, de fato, gostar de pessoas, saber ouvir e fazer aquilo de forma genuína. Se você faz só pela comissão, pelo retorno que isso dá, esquece. Mesmo porque geralmente o ciclo de venda do alto Ele é padrão, demorado. ele é demorado. Eu tenho clientes que levam de 6 a 12 Ele é meses demorado. até encontrar o imóvel Exato. ideal. Então, assim, eu acho que o que você trouxe de cuidar de pessoas, porque, beleza, eu captei um imóvel, conectei com aquele cliente, mas nem sempre aquele cliente vai logo fechar. Então, se você fez uma cadeia ali de relacionamento com aquele cliente, onde ele pode se conectar, se conectou com você, mesmo que não foi naquele imóvel, não veio a comissão, ele vai voltar. Exatamente. E eu falo que depois desse processo concluído, toda essa etapa, se de fato ele gostou de você, e assim, gostou porque durante o processo você foi uma pessoa que atendeu bem, você demonstrou valor, Sim. aquele cliente ele te traz muitas pessoas depois. Traz. Então eu brinco assim, o cliente, quando ele é atendido por nós, ele tem que virar nosso fã. Porque uma venda demorada, se você não gosta de falar com aquela pessoa, você fala, não quero comprar, mas é que você não quer comprar. Você quer comprar com aquela pessoa, então a gente tem que ser interessante. Tudo isso que a gente vem falando engloba muito pro corretor, né? Então, além de ter todas as experiências, estudar muito, né? Às vezes você tenta com um cliente e ele quer saber algo ali, conhecimento básico você tem que ter. Exato. Você Eu tem acho que que, entender. eu acho que além das hard skills que a gente está falando, né, de conhecer de mercado, enfim, de outros nichos, subnichos, eu acho que no mercado imobiliário as soft skills elas são muito importantes. Então a forma como você se comporta, os ambientes que você frequenta, vai ditar aonde é que você vai conseguir fechar seus negócios. Eu acho que isso para mim também foi uma virada de chave, assim, pelo menos o meu negócio, quando eu entendi que de fato isso influenciava totalmente no business. Então, hoje vocês falam, não, cheguei em São José, desenvolvo uma experiência para o meu cliente, eu tenho um prédio onde ele pode ir, um ambiente físico onde começa a experiência dele, né? Eu acho que isso faz total diferença também na hora que você vai começar a falar a linguagem do cliente que você colocou, Sim. né? Eu acho que esse é o ponto de virada também de você entender, não, eu vou atender um público BC. Então, você vai ter umas outras estratégias. Hoje aqui em comum, a gente tem que a gente atende o alto padrão. Então, se a gente está falando de um público de alto padrão, a gente tem que saber, além todas essas áreas, como é o estilo de vida desse alto padrão, que é um público muito exigente. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa também trazer, né? Quais são as áreas e quais são as áreas de interesse pessoais do público que você está atendendo. Sim, é um público exigente, altamente assediado. Exato. E às vezes chega pra gente cansado já de tanto atendimento que foi passando com inúmeras promessas. E isso do cliente sentar na nossa frente e virar um fã É um extremamente desafio. necessário, porque assim, ele tem que olhar pra gente e falar, eu não preciso sair daqui. Exatamente. Aqui eu já encontrei tudo. Ela pode não ter o imóvel agora que eu quero comprar, mas ela vai dar um jeito de achar o que eu quero e eu vou esperar. A mesma coisa comigo. Ela pode não ter agora a solução de crédito que eu preciso do jeito que eu quero, mas eu vou aguardar, eu espero. Então, a nossa briga, né, de gerar experiência, de fazer o cliente virar nosso fã, é para essa conclusão chegar. Que aí sim a gente consegue escalar. E se o negócio não sair, esse vai ser o seu próximo vendedor, né? Ele que vai te vender por aí. Exato. E eu acho que aí começa a gente volta para aquela conversa inicial. Você faz a sua rede de relacionamento trabalhar para você. Então, acho que essa é a diferença de um networking por fazer e um networking intencional, né? E vocês, meninas, na área de vocês, falando um pouco sobre empreendedorismo feminino. No último episódio, a gente falou bastante sobre os desafios do empreendedorismo feminino. Vocês passaram, obviamente, não é preciso perguntar se sim ou se não, mas quais foram esses desafios? O que vocês fizeram para superar isso? Vocês têm técnicas? Vocês passaram por alguma situação que vocês acham relevante compartilhar e deixar aqui de exemplo? O que vocês passaram, Mary? O que vem à sua cabeça, assim, quando a gente fala sobre isso? Acho que o maior desafio, para mim, né, muito particular, é quando você decide empreender, é uma jornada, assim, é na força do braço, né? É um plantio demorado. E aí tem todas as outras questões femininas, né? Eu tenho 2 filhos.
Então, quando eu A iniciei... tal da dupla jornada, né? É. Então, assim, quando meu caçula nasceu, eu estava ali no início da minha carreira. E aí vem o primeiro desafio, né? Eu quero ser uma profissional bem-sucedida, eu quero ser uma boa mãe. Então, assim, o que que eu analiso, assim, depois de já passou essa fase? Uma coisa não exclui a outra. Então, assim, eu falo, se você é uma pessoa que você está no mercado, você está fazendo o que você quer, você é uma empreendedora que você olha e fala, meu, eu estou construindo uma carreira legal, você leva isso para casa e vira inspiração para quem está lá te esperando. Você não vai chegar em casa arrependida. Seu filho vai te olhar diferente. Então, Uhum. no início da minha carreira, isso foi meu principal desafio. E depois, claro, né, você entra para disputar com outras pessoas e, mas será que você não é muito nova? Será que você tem essa capacidade? Só que, mais uma vez, eu falo, se você se reconhece como uma pessoa que está ali para fazer, você criou sua identidade, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou melhorando, Fica mais tem fácil. habilidades que eu ainda tenho que... Você reconhece também, tem habilidades que eu preciso conquistar, Uhum. mas você não para, né? Porque surge, mas será que tem competência? É um mercado que tem muitos homens. Geralmente, hoje, aqui na novela, são duas mulheres tocando em imobiliário. Então, assim, às Maravilhosa. vezes é um choque, né, para as pessoas. Nossa, tem mais alguém? Fala, não, somos nós, né? Isso eu acho Tem um algum verdadeiro homem pra Vamos me falar atender? sobre a verdadeira dica? Não, somos nós mesmas que É, estamos mesmo. aqui. Ai, Então, e esses desafios eu venho lidando como? Sabendo quem eu sou e quais são as minhas fragilidades e as minhas capacidades. O autoconhecimento para você foi Exato. um ponto Porque de se atinge partida. na minha fragilidade, eu reconheço, de fato, isso eu preciso melhorar e eu estou buscando. Então, não me atinge. E se vem em uma fase que eu sou capaz, aquilo vai aparecer de forma bem natural. Então, eu acho que a melhor forma de lidar com isso é tendo uma identidade definida. Não, genial. E você, Bru? postura firme, né? Se Exatamente. manter. Para mim, assim, eu comecei a entender muito cedo quando fui para o comercial. Eu não me conformava, que era muito nova também, e assim, eu chegava numa sala de reunião e eu tinha primeiro que provar que eu estava ali a trabalho. Então, você vai para uma reunião com, né, só você de mulher ali, então assim, primeiro, eu estou aqui a trabalho, meu único interesse é trabalho, e depois de ganhar essa confiança ou conseguir passar essa mensagem, aí você introduz o seu produto. E eu não achava justo aquilo, porque era desgastante, né? Eu falei, caramba, eu tenho toda mulher, e aí eu conversava com as minhas colegas de trabalho, é sempre assim, qualquer mínimo vacilo, aquilo sai do âmbito profissional e você é interpretada de outra forma. Então, Julgada de outra forma. julgada, e não só pelo meio masculino também. Então, o que eu fui apostando? Numa construção de autoridade muito firme. Então, tudo bem que eu falo muito da autoridade, da referência e tudo mais, porque eu preciso sentar numa mesa e aquele espaço, as pessoas têm que olhar para mim e falar, é respeito a esta profissional. Então, é isso que eu quero e esse é o posicionamento que eu tenho que chegar. Óbvio, eu não desejaria que nenhuma mulher tivesse que pensar nisso, né? Mas, enfim, é o Faz que a parte da gente nossa vive. realidade. Faz parte. E como eu não estou capaz de transformar o mundo nesse momento, queria, né? Mas, assim, é ir criando isso. Então, você vai ser simpática? Óbvio, você vai ser simpática, a empatia, a conexão vai rolar, mas a sua autoridade, ela tem que gritar mais alto, porque você é mulher e você precisa mostrar primeiro a sua autoridade. Eu acho que assim, eu passei por uma situação onde eu ser simpática demais, ou eu ser carismática demais. Será que as pessoas não tinham. Assim, já ouvi de uma pessoa, de um homem, de um cliente, que você é simpática demais. Acho que as pessoas podem te interpretar errado. É justamente isso. Não era pra gente nem pensar sobre isso. Porque eu ser uma pessoa carismática, eu faço comercial, eu tô dentro da área comercial, como é que eu não vou, como é que eu faço o Exatamente. negócio se eu não for uma pessoa carismática? Sim. Não faz sentido nenhum. Então faz parte das soft skills que eu tive que desenvolver pra estar hoje como diretora comercial do escritório. Eu não consigo fechar negócios se eu tiver um comportamento diferente, se eu não estiver disposta a gastar minha energia fazendo networking, que não é fácil, ainda mais quando você desenvolve uma estratégia intencional pra aquilo. Então, você se gasta, porque como a Bruna falou, você tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Hoje a minha mãe falou, eu fiquei doente domingo, eu não parei de trabalhar 1 minuto essa semana. Minha mãe falou, que hora você vai? Eu falei, amanhã eu vejo se dá pra eu fazer alguma coisa por mim. Porque É isso. É né? exatamente isso. Então, assim, a gente se gasta a todo momento, toda hora a gente tá ali pra ainda ter esse tipo de certo julgamento, né? Eu acho que um dos principais desafios que a gente enfrenta como mulher é justamente ter que pensar de forma estratégica como é que a gente vai se posicionar e não ser desvalorizada.
Tem esse desgaste, e aí trazendo aqui o caso das mães, né? Da dupla, tripla, enfim. Às vezes pode ter mulheres nos assistindo que estão chegando agora e que tem 2 filhos em casa, que tem 3 filhos, que tem um filho, e fala, caramba, eu ainda não tenho esse autoconhecimento, eu não tenho essa firmeza. E a gente sabe que a importância que é a rede de apoio. De você ter uma rede de apoio, de você conseguir buscar isso e também as oportunidades de trabalhar dentro de casa, né? Então, hoje o mercado imobiliário, ele permite, de algumas formas, você trabalhar ali no home office, é um outro Que ajuda cenário. muito nessa rotina dupla, né? Ajuda demais. A gente sabe que não é o cenário mais fácil, mas dentro disso que você tem, Buscar o equilíbrio. buscar o equilíbrio. Poxa, podia ter um grupo de corretoras de imóveis também, em todas as cidades, que fizesse essa troca. Eu acho que ia ser super legal ter um núcleo de corretoras Uma que se associação, apoiassem, aí já que surgiu uma trocassem. ideia de negócio, Então, é já vamos assim que fazer um grupo de funciona. network de corretoras. Eu achei, De mães. nossa, É ia de ser o mães máximo, empresárias. Ia ser o máximo. Eu não sou mãe ainda, mas vocês podem me chamar que eu vou. Vamos, enfim. É isso. Eu acho que isso é muito legal e eu acho que uma coisa que você falou que me chamou muita atenção é você ser inspiração dentro de casa. Eu acho que isso faz toda a diferença. Sabe que a Bruna, ela presenciou, ela fez um treinamento no escritório. O meu filho era o primeiro, 7 anos, era o primeiro. Verdade. Ele era o primeiro da mesa e ele ficou assistindo o treinamento da Bruna. Anotando. Ele anotava, a Bruna falava, ele anotava. Nossa, Mas- a lista tá atrasada, gente. Tem que treinar minha irmã. Olha, Então, mas eu brinco que, assim, nada justifica um fracasso dentro de casa. Então, nenhum sucesso fora justifica um fracasso dentro de casa. E também, não existe, vou ficar em casa, vou só ficar com meu filho. Você vai ter não sei que eu ia ser uma boa profissional. Então, existe o equilíbrio. Só que a forma que eu encontrei é levar meus filhos pro meu negócio. Então, minha filha de 12 anos, hoje ela já faz, ela trabalha no escritório lá de Guararema, ela faz coisas assim às vezes ela vai no cartório, de um documento, ela tem uma responsabilidade de fazer isso. Uhum. Então, eles estão dentro do meu negócio. Se você perguntar para os dois, eles vão ser corretores de imóveis. eles Então, falam assim, mesmo. Fofinhos. então, eu acho que quando for possível, fazer seus filhos também ser seu fã. Então, ver a mulher com uma imagem forte, capaz, né, de fazer as coisas. Não só aquela imagem, o meu pai traz as coisas para casa, meu pai, não. Sua mãe pode sair, pode fazer as coisas e você vai se inspirar nela. Então, eu acho que colocar os filhos na profissão ali é Foi um jeito que você achou também de buscar esse equilíbrio. total. Porque você tá perto deles, Exatamente. tá vivendo aquele momento que eu acho que minha mãe sempre fala isso, poder viver momento com os filhos e acompanhar o crescimento deles. Eu acho que eu não tenho filhos, mas eu acho que as mães sofrem muito por estar tendo que trabalhar e deixar os filhos na escola ou deixar com alguém, por mais que seja uma peso, ótima rede. assim, para mulher, né? Eu acho que isso pesa muito também como mulher empreendedora, empresária, porque, poxa, você tá totalmente divisão de energia, divisão de pensamento. Você tá trabalhando, tá fechando negócio, seu filho tá na escola, você não sabe se tá bem, se tá doente, se tá precisando de você. Enfim, eu acho que isso, eu achei genial isso, e eu acho que muito bonito você dizer que você tem essa rede de apoio dentro de casa e que eles te veem como inspiração, né? Porque eu acho que até é uma sorte, né? Porque não somos todas que temos esse incentivo em casa, que temos, né? Até no último episódio a gente falou sobre isso. O quanto às vezes a gente tá com uma pessoa que não impulsiona, uma pessoa que não valoriza e que não tem essa rede de apoio, né? Isso faz muita diferença. Eu acho que isso é o ponto principal, assim, pra gente conseguir, de fato, ter a cabeça pra poder olhar pros negócios de forma estratégica e tudo mais. E a Bruna, pra mim, é uma das pessoas que mais, assim, pessoalmente falando, me mostrou como me posicionar, assim. Acho que eu nunca falei isso pra ela, mas ela foi uma inspiração, assim. A gente fundou a N2 juntas, hoje saudade. agora que você voltou pra São José, não tem mais desculpa. Tá. Fundamos uma associação de empresários juntas e a força que ela tem no ambiente, e eu ainda não estava dentro do mercado imobiliário, eu entrei muito por influência dela também, me mostrou assim como o nosso posicionamento faz com que as pessoas nos respeitem. Então, a gente já participou de reuniões onde a gente tinha que pedir voz de fala, momento de fala. De chegar, dar tapa na mesa pra poder falar. Exato. Eu acho que esse posicionamento que a gente tem que desenvolver, e eu acho que isso inspira. E assim como a Bruna me inspirou, hoje eu tenho certeza que eu inspiro outras pessoas. E aí a gente vai... inspira. Ai, que bom. E eu acho que assim, a gente vai aprendendo ao longo do tempo com reuniões e reuniões. Então,
É óbvio que a gente ainda tem frio na barriga. As coisas ainda, que vai né? ter. A gente ainda se sente julgada. Então, às vezes, você coloca uma roupa diferente porque, não, eu vou naquele ambiente e ali. Como Não, que vão me enxergar, né? Uhum. exato. E o que ela falou, às vezes nem vem do homem, Não? que é o mais dolorido pra mim. Sim. Não vem do homem, vem do ambiente feminino e da competição feminina, de algo que a gente não nem espera. Então, às vezes, quando eu vou pra algum ambiente que é mais feminino, me policio às vezes É. muito mais. É. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar também sobre, né? Tem que pensar muito nisso e assim, o que eu vejo que falta dentro das empresas. E aí a gente vai falar de qualquer tipo de empresa, imobiliárias, empresas de consórcio, corretoras de investimentos, enfim. Sempre que possível, tentar criar um núcleo de acolhimento para essa mulher que tá lá dentro. Porque a profissional, ela tá na rua e às vezes ela pode passar por diversas situações. E ela volta para dentro da empresa acuada, não sabe se fala, às vezes Exatamente. Tem medo, achando que o erro foi dela Exatamente. e não tem um preparo dentro da empresa, tanto para ela se abrir com os colegas, quanto para a própria empresa acolher. E isso muitas vezes gera você pode perder a profissional por causa disso. Uma excelente profissional, uma carreira brilhante pela frente, você perde por isso. Eu E- acho isso muito importante. Não é? Poxa, quantas vezes eu já passei por isso, e se dentro das empresas onde eu tivesse recebido o acolhimento devido, isso teria acelerado a minha carreira. A Gabriela também. Então, assim, a gente encontrou muito apoio uma na outra diante de algumas situações, porque nós duas estávamos com a antena ligada para aquela situação, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade aí. Então, assim, se você está ouvindo a gente, você tem uma empresa, pensa nisso, cria um núcleo canal. para acolher Eu a acho que mulher, principalmente, já que debater. hoje a gente está falando mais da área comercial e tudo mais, que são realidades que vivemos, eu acho que a área comercial é uma área que sofre muito isso. O tempo todo. Então, ao tempo todo, se a gente não vai pra rua, a gente não vende. Se a gente não vai pra rua, não tem faturamento. Uhum. E aí não tem empresa, gente. Vendas é o coração Coração de do toda negócio. empresa. Se Exatamente. vendas não tá funcionando, se sua equipe não tá estruturada, e se você não dá tratamento psicológico e um canal onde essas pessoas podem voltar, você perde profissional por conta disso. Sim, sim. Então, eu acho que esse ponto foi, assim, crucial. E pra vocês, o que vocês fariam de diferente, assim? Comecei, isso aqui eu não faria hoje, como empresária hoje isso eu não me permito mais. Justamente porque eu acho que, beleza, a gente fala sempre do que pra pessoa fazer, mas e o que a pessoa não pode fazer ou que não deveria fazer? Vocês têm algo, assim, que vocês não fariam hoje? Você tá selecionando da lista de 300 coisas? Ai. Tô pensando. Olha, eu acho que assim, coisas que eu não faria não teve muitas, porque como eu entrei no negócio com uma É estrutura uma empresa familiar, familiar. então assim, já tinha ali Uma uma cultura, cultura. legal. Então eles me ensinaram já algumas coisas que foi fundamental. Já aprendi ali em casa coisas que foi fundamental. Agora, assim, coisas que eu faria, hoje em dia, assim, depois de 10 anos na profissão, eu tenho zero medo, assim, de expansão, sabe? A primeira expansão que foi agora para São José foi todo... Mas, assim, acho que a partir de agora eu vou ter muito mais rapidez, sabe? Correr riscos, né? Outro dia eu vi uma frase assim, tudo que você demora demais, que é perfeito demais, às vezes não acontece, né? Então, Uhum. nasceu perfeito, nasceu morto. Então, assim, nos próximos passos, acho que eu vou ter um pouco mais de rapidez para Pra decidir. decidir. Ah, sabe? demais, demais. Não vou ficar pensando tanto. Sabe, vamos. Vamos. Quando chegar lá, a gente vai dar conta. Não, demais. E você, Bru? Cara, o que hoje eu percebo que me atrasou muito eu sempre fui muito da empolgação de te conheci, te achei incrível, vamos criar um negócio juntos, vamos abrir uma empresa Todo e mundo vamos... virou sócio. É o contrário dela. Olha pra você ver. Eu era E assim, nisso eu fui confiando em muitas pessoas e sim, eu tomei muitas rasteiras. Mas de onde veio isso? E aí vem a terapia, façam terapia, né? De onde veio essa terapia? Era o medo de me encarar. Era o medo de me encarar sozinha. Então, para que eu não me Tava encarar, sempre Queria ter um querendo se apoio de associar. alguém, né? alguém que me validasse, alguém que me assegurasse. E nisso, nesse desespero, eu trazia qualquer sócio, qualquer sócia e me decepcionava depois. Porque eu precisava seguir essa jornada sozinha, me encarar, me conhecer, me encontrar, né? E aí, quando eu assumi de fato isso,
Hoje eu tô percebendo, assim, é muito desafiador. É muito, muito, muito. Mas hoje eu tô conseguindo entender como as coisas estão caminhando, estão fluindo, porque eu tô me encarando, né? Então, assim, esse autoconhecimento que a gente falou no começo é de Muito importante. extrema importância, porque para você identificar essas ciladas que Cara, podem surgir. dentro do escritório, quando a gente fala de relação societária, eu falo sempre para os meus clientes: você tem que demorar para adquirir uma sociedade e demitir muito rápido. Exatamente. Funciona assim com funcionário, colaborador, e com Exatamente. sociedade é a mesma coisa, e com Sim. parceria é a mesma coisa. A gente tem que ir tateando muito, porque depois que você entra, fica muito mais difícil de sair. Então, eu acho que essa é uma dica que eu realmente dou, até juridicamente falando. Precisa ter esse cuidado, precisa tatear, ir devagar, aos poucos, fazendo pequenos negócios para você. Eu também já tomei muita rasteira e eu acho que a gente fica, quando a gente começa, a gente fica assim, preciso dar certo. Uma gana, que eu acho que assim. Dá certo rápido, às vezes. Exato, de não ter a paciência de esperar o negócio acontecer. Eu acho que paciência demais é muito ruim. Então, ser muito, né, inerte é muito ruim, mas a gana, ela também, ela nos faz passar por alguns momentos desafiadores, assim. Eu acho que eu concordo com vocês. Eu acho que tem que ter um equilíbrio com o que a Mary falou, Pra você ver complementar. Sim. Não, super legal. E eu acho que, assim, quando a gente fala também do mercado imobiliário, com essa questão de parceria que a gente falou, que é super importante, esse equilíbrio é Essencial. extremamente importante. Acho que tem que definir muito bem o que você tolera e o que você não tolera. Né? Então, eu brinco assim, hoje eu tenho sócio também e tem que ter uma compatibilidade pessoal, né? Então, o meu estilo de vida é compatível com aquela pessoa? As coisas que ela tolera é a mesma que eu tolero? Porque depois, numa decisão comercial, isso vai gritar. Exato. Né? E eu acho que até assim, para contratar time comercial, porque assim, você pensa, eu tenho um time comercial que me representa, eles estão na rua com o meu nome. Os meus valores, minha cultura. Exato. Então, assim, quando eles estão na rua atendendo, reflete o que eu quero transmitir? Então, selecionar o time comercial é a mesma dificuldade, às vezes, de selecionar um sócio. É difícil. É totalmente. Difícil. Bem desafiadores. Sim. E eu acho que um ponto que eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e todo mundo falou foi sobre sociedade e parceria. Como fazer sociedade ou parceria de forma mais estratégica. E eu acho que esse é o ponto, é achar o equilíbrio. Ir testando, ir organizando. Olha, fazer uma pesquisa. Gente, eu não tô brincando. Pesquisar se a pessoa tem antecedentes, se não tem, se tem processo, se não tem. É muito importante. Exato. E não precisa de advogado para fazer isso hoje, não, gente. Tem na internet, você joga no Google o nome da pessoa, aparece. Então, eu acho que é só ter o cuidado e não se deixar. Eu acho que no mercado imobiliário eu sinto que tudo é muito. Por conta das altas transações. E eu tô falando em valor em dinheiro. Eu acho que tudo é muito. Então, é muito fácil você se deslumbrar. Então, chega qualquer promessa, as pessoas, não, vamos junto, vai acontecer. Então, acho que isso é o gatilho para não cair em rascada. E é um mercado que, justamente por ser bem pago, as pessoas só veem isso, né? Então, é muita gente entrando. Foi o que você falou, tem muito player no mercado. E assim, eles pensam primeiro, olha, o corretor ganha X. Isso aí, você vai, esquece. Não é tem assim, gente. Então, se você entra só pelo dinheiro, e tem uma onda grande que entra por isso, e são as pessoas que você não deve fazer parceria. Ela vai colocar o interesse do cliente em último lugar. Primeiro vai ser o interesse dela. E aí não vai dar certo. Porque ela não olha pro negócio, né? Não é se é um bom negócio ou não. É um bom negócio pro cliente. Exatamente. É um bom negócio para mim? Então, vou vender. É aquela venda da vida, né? Ela vai fazer uma venda, que é o que vai... E vai morrer depois. E vai morrer depois. Né? E, cara, me pega muito aquele profissional que chega... Né? Eu vim parar na área pra ver se vai dar certo, Nossa. né? Tipo, desvaloriza total a área, né? Total. Eu vejo que tem assim, não dei certo na vida, eu vou vender imóvel. Gente, isso é um absurdo. Eu escuto muito isso, porque eu recebo muito currículo, e aí eu coloco a pessoa na mesa, e eu, me conta essa história. Eu era tal coisa, aí resolvi ser corretor. E, porque ganha bem, você vende imóvel. Eu falei, gente, calma. Obrigada. Não Beijo. vai dessa vez. É isso que eu tava procurando. Na minha vez não contaram, será que eu conto? Exato. Eu falo que é muito igual ao empreendedorismo, né? Se você entra pensando no dinheiro, Esquece. sabe numa empresa, quanto tempo para aquela empresa maturar, para ela de fato te dar um lucro? Sim. Se o dinheiro for a única coisa que te mover ali, você não vai ficar os mínimos 2 anos que precisa para você ter esse retorno. Né? Então, E a gente já falou aqui, tem que estudar, tem que ter nicho, tem que ter bagagem.
de várias coisas. E aí a pessoa, se ela já chega no mercado imobiliário com esse olhar, aqui você não vai ter espaço, porque tem muita gente já qualificada que já tá no mercado. E aí é o que eu falo. Tinha um professor que ele falava assim: no mundo do direito, não tem espaço para bom. Porque bom tem uma corrente, imagina uma corrente, e aí os bons, quando dá uma brechinha, um bom entra. Então é 1 em 1 milhão. A corrente só tá passando ótimo, então você não tem espaço para você ser bom e ser mediano. Você tem que se especializar, você tem que correr atrás. Então, se você enxerga o mercado desse jeito, muito provavelmente você não vai ter sucesso. Uma das perguntas que eu recebi na caixinha que eu queria fazer para vocês era: que ferramentas, assim, de metodologia ágeis de trabalho, o que vocês usam nos negócios de vocês, que vocês poderiam dar dicas para as pessoas, para as mulheres que estão entrando também ou que já têm essas empresas? Vocês têm uma ferramenta, um CRM na área comercial? Como é que vocês organizam isso dentro da empresa de vocês? A gente tem um CRM, ou a quantidade de clientes que passam, né, pelos nossos canais são gigantes. Então, tem que ter uma disciplina de conduzir uma organização assim, fundamental, porque senão passa muita gente, escapa, né, do nosso funil. Então, um CRM é implantar uma cultura de disciplina dentro da sua empresa. Então, a gente trabalha com corretores que são autônomos. E aí fala, mas eu não sou registrado. Não, você tem que ter uma disciplina de horários, de agenda, porque senão aquilo vai... O cliente ele não tá para esperar, né? Então, dicas no mercado imobiliário, que é de praxe, ter um CRM, implantar uma cultura de disciplina dentro do comercial. O corretor tem que ter uma agenda. O que ele vai fazer naquele dia? Então, assim, eu pergunto, qual que é o seu dia hoje? Me fala. Quando não sabe, alguma coisa está errado. Então, eu acho que ter gente no time que tenha a garra, sabe? Eu quero fazer acontecer, porque aí a pessoa vai ter disciplina, consistência, vai ter organização. E vai seguir acho que é o princípio básico, assim. O processo da empresa, né? Exatamente. Então, a empresa tem uma cultura, como você falou, e ter profissionais na área comercial que justamente vão seguir, vão entender. Exatamente. Acho que faz total diferente. E você, Bru? E assim, eu acho que eu só tenho que complementar o que a Mary falou, porque a disciplina, a persistência e a consistência, né? Então, a persistir naquilo que você se propôs a fazer, mas também a consistência daquilo que você faz, porém, ter como é que eu posso dizer? Uma boa observação uma análise de metas. Então, assim, eu sei que pro final do mês eu tenho um volume de metas a serem atingidas. Mas, assim, saber mensurar, dar devida atenção se aquela meta está sendo cumprida de fato ou se você está se iludindo. Ter os KPIs para você analisar de forma estratégica. Exatamente. E se você trabalha de forma autônoma, é muito mais fácil ainda criar essa disciplina de analisar esses KPIs, de mensurar essa meta. Quando você crescer, expandir, você só replica. Então, você trabalha sozinho, está começando agora, já começa organizado. Já começa certo, a aprender, que eu amo a metodologia OKR, eu sou apaixonada por essa metodologia. O CRM, aprender a ter disciplina com o CRM, que eu vejo quantas empresas gastam com o CRM e o funcionário não preenche. Ele acha que a cabeça dele guarda todas as informações. Guarda todas as informações. E gestão de contratos. Pelo amor de Deus, minha advogada aqui vai falar gestão de contratos. A gente agradece. Gestão de contratos. Gente, se você é pequeno, se você é médio, se você é grande, pior ainda. Mas se tá pequeno, domina esses pontos, que isso só vai ser replicado. Eu acho que quando você cresce, começa estruturado, é muito mais fácil. A Bruna falou uma vez uma frase pra mim que eu uso sempre. É muito mais fácil você já arrumar o avião quando ele está estacionado, do que arrumar o avião andando. Então, assim, se você já tem uma projeção, que você já sabe, sua visão eu vou aumentar a equipe, eu vou me desenvolver, eu vou aumentar meu faturamento, já começa organizado. Sim. Porque eu acho que isso faz total diferença. E, por exemplo, a imobiliária, o produto final é a venda. Exatamente. Só que existe um pós-venda. Existe uma estruturação. Então, o processo comercial hoje de imobiliária é o produto dela, é o que ela vende. Então, as imobiliárias têm que dominar essa organização de vendas. As outras empresárias, empreendedoras que estão no mercado imobiliário, eu vejo que não tem esse olhar especial para o comercial. Vai fazendo e vê o comercial como algo assim, vão acontecendo. Deixa acontecer naturalmente. E eu acho que isso é o que prejudica, porque justamente se a gente tem um comercial organizado, o pós-venda e a operação
fica mais redondo. Exatamente. No escritório, a gente implementou um processo de S&OP, que é justamente uma passagem de bastão do comercial para o operacional. E a nossa vida está mudando. Ainda estamos numa implementação, né? A gente já tinha isso, só que eu acho que a gente tem sempre que olhar para os nossos processos e se desenvolver. Então, o processo é uma coisa viva. É o que eu falo dentro do escritório. O processo é uma coisa viva. Então, não é que eu escrevi um processo hoje que a gente vai seguir para sempre. Por quê? Ferramentas mudam, a inovação chega. Olha o chat, as IAs da vida chegando aí para nos auxiliar. Então, eu acho que quando a gente fala de comercial, uma dica que eu dou é: pense também nessa passagem de bastão do operacional, da venda para o operacional. Porque o pós-venda é tão importante quanto a venda. Sim. Ele retroalimenta o nosso funil, porque existem muitas oportunidades dentro de um cliente. Então, um cliente pode ser um cliente promotor, que é um cliente fã. É um cliente que pode trazer pra gente mais recorrência, indicação. Enfim, tem muita coisa que pode fazer isso tudo se você tiver um processo muito estruturado. Então, o S&OP, eu acho que é um processo que todas as empresas deveriam olhar para ele, mesmo se você for pequenininha, como você falou, autônomo, que isso vai facilitar total, assim, a vida. Acho que muda os ciclos e encurta coisas, né? Bela dica, vale muito a pena mesmo. Acabar com esse desentendimento de comercial e administrativo. Exato. São áreas que é o coração e o pulmão, né? Então, assim... Uma continuidade, né? Exato. Exatamente. E aí, gente, ainda temos aqui na mesa uma pessoa que ela está super ligada nas áreas sociais, assim, é uma pessoa que... Eu sou fã, né? Eu sou suspeita a falar, mas... A gente fazer um bom pitch depois. eu acho que eu acho. Isso vai ficar caro. Eu sou cliente, tá? Sou cliente, também. sou cliente e sou fã. Que é o projeto, né, da Andara, da ONG, e que tem esse auxílio, esse olhar para a mulher que são vítimas de violência doméstica. E eu acho que é um espaço que a gente, graças a Deus, temos esse espaço aqui hoje para falarmos sobre isso. Sei que você também apoia o projeto. Sim. Então, queria que você explicasse para quem ainda não conhece o projeto, para que mais pessoas conheçam e que a gente dê espaço justamente para que hoje nós temos essa consciência do autodesenvolvimento, nós temos essa consciência de não aceitarmos coisas, mas tem muita gente que não tem. Então, o espaço é seu, conta um pouquinho pra gente do que você tem desenvolvido lá, quero ouvir também por que você acha que é tão importante esse apoio. Conta pra gente um pouquinho do projeto. Ai, gente, é uma alegria falar desse projeto e assim, é o antes de chegar até ele, né? Porque a visão que eu sempre tive foi assim, acho que o sentido da vida é você crescer e cuidar de si num ponto tão grande que você consiga cuidar dos outros. Então, a gente trabalha para evoluir, o autoconhecimento, e faz academia, e cuida do filho, e trabalha, não sei o quê. Mas é para que a gente também consiga expandir isso. Não só para os nossos, mas para aqueles que não estão no nosso meio. E o fato da questão das mulheres sempre me pegou de um jeito muito intenso. E eu consegui me unir ao Centro da Andara, é um centro que existe em São José dos Campos já há mais de 20 anos. É um centro de promoção dos direitos humanos, mas com foco na violência doméstica. E a gente sabe que por mais que se fale do tema, que se crie leis, que se aumente as penas, que isso é pura ilusão, os números só ficam cada vez mais alarmantes. Então, São José dos Campos está tendo um crescimento de 30% ao ano. Porque assim, a gente entra hoje na rede social, tem 2, 3 casos por semana em São José dos Campos. Sim, sim. E assim, então, esse grupo de mulheres que são promotoras legais populares se uniram e nós temos aí esse cuidado de acolher essa mulher que procura ajuda, oferecendo para ela assessoria jurídica, psicológica, nós temos doações de roupas, alimentos. Então, além de todas as atividades que são realizadas lá dentro também da ONG, que permite com que essa mulher possa ter um encontro com um novo emprego, uma nova oportunidade de vida, um recomeço, ou se tornar uma mulher que ela vai ser reclusa, porque ela pode ir sim para uma casa que a ONG cuida hoje em São José dos Campos para esconder essas mulheres de seus agressores. Porque muitas vezes quem perde a vida é a vítima, e é a vida em vida. Ela continua viva, mas ela não pode mais sair na rua em paz. Então, enquanto a gente tem essa morosidade da justiça, a gente teve que criar esse caminho para acolher essa mulher, esconder ela. Enfim, é um trabalho
muito extenso, é um trabalho cansativo, mas é assim... Eu acho que é um trabalho que deveria ter muitos outros. Eu acho que a maior parte dos meus estudos foram bancados por ONGs e tudo mais, então até eu entrar na faculdade de fato, eu participei de um projeto de São José dos Campos, chama Projeto Decolar, e é um projeto que é super legal e que incentiva crianças que têm um QI elevado e tudo mais, e promove realmente ali ambientes e educação. Vem de uma família muito simples, que não tinha condição de me bancar, mas era uma família que me deu sempre muito amor, então a gente não passou por essas dificuldades de violência doméstica. E eu vejo hoje o quanto esses projetos salvam vidas e mudam vidas. Exato. Então, mudam vidas de famílias e de gerações, assim. Hoje, graças a Deus, eu tenho plena consciência que a vida da minha família é outra. Então, Sim. e muito devido a esse projeto que me fez chegar onde eu cheguei hoje. Então, assim, eu acho que esse tipo de iniciativa, e nós, como iniciativa privada, precisamos, Sim, de fato, voltar isso para o mercado de algum jeito, né? sim, sim. Quando a Bruna falou desse projeto, eu fiz uma reflexão, falei, às vezes a gente olha muito aqui ao nosso redor, né? Uhum. A gente não tem, às vezes, a mínima ideia o que Do que tá... passa. E, assim, o quanto a gente pode ajudar. Muito. Depois você pensa, uma mulher que está no estado desse, às vezes, ela ouvir de uma outra que aquilo, assim, de uma certa forma, uma hora aquilo vai passar. A gente vai... Tem as medidas legais que isso vai... Eu sei que é demorado, Uhum. mas uma hora aquilo vai e ela vai poder voltar até a vida dela. Sim. Ela ouvir isso de uma outra mulher, sem aquele julgamento também, mas será que... Porque tem muito, né? Exato, tem muito. Tem. Então, assim, já me deparei com várias vezes vendo alguma notícia, mas tem que ver isso certinho. Então, isso dá uma dor, Sim. E né? Porque inibe. a vítima, às vezes, ela vira É. fada. E é revitimizado o tempo todo. Exatamente. E inibe, né? As Inibe, denúncias, exato. porque eu vou lá e vou ser o quê? Vou ser julgada. Eu tenho um Uhum. caso, assim, de uma amiga que é preta e que sofreu, né, uma agressão de um namorado de uma amiga, né? Então, assim, totalmente, nem era violência doméstica, mas foi violentado de uma certa forma e foi totalmente julgada na delegacia da mulher. Na Ah, delegacia da mulher. Então, eu Outro acho caso que sério. então eu acho que assim, são assuntos que a gente precisa falar, precisa ter espaço sim, Uhum. porque não é algo que está ainda sedimentado, assim. Eu acho que existe ainda muito espaço para que a mulher possa se sentir segura de fato e que não passe por esse tipo de situação. Então eu acho que esse é um ponto que sim, precisamos falar. O Centro da Andara tá aí, precisando de ajuda, tanto financeira para ajudar, né, Sim, nesses sim. custos, mas também de mão de obra voluntária. Tem um curso Sim. super legal, que eu, inclusive, conversando com a Bruna essa semana, super me interessei, que é das promotoras legais, né? Sim. Que é justamente para atender essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. E eu acho que isso é um tema muito relevante. Eu acho que nós, como mulheres empresárias, empreendedores, e tem um estudo da psicologia que fala que nós conseguimos passar por adversidades quando a gente começa a empreender, a gente começa a trabalhar nosso coeficiente de adversidade e é mais fácil pra gente resolver problemas. Uhum. Então, pra gente é fácil falar. Eu fui forte, eu fiz isso, eu passei, fui resiliente. Mas e pra quem não tem? E pra quem não tem esse perfil? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso justamente nessa linha, pra dar pra mulher que você não precisa ter, mas você tem um espaço onde você pode sim ter esse abrigo, ter esse canal, se Sim. sentir acolhida, né? Não vai passar por isso sozinha, né? Exato. Então, Isso que é não... fundamental. Exatamente. Não, ela se lembrar que ela não está sozinha. E quando a gente fala do curso de promotoras legais, a ideia desse curso é botar tanto conhecimento na cabeça dessa mulher. E assim, isso é para todas as mulheres, tá? Não é só para que foram vitimizadas, não é só para pessoas pobres. É para todas as mulheres podem fazer esse curso, ele é gratuito. E assim, a ideia é colocar tanto conhecimento na cabeça das mulheres para que você entenda de fato quais são os seus direitos, quais são as suas... Tudo que tem que te protege. A gente tem uma rede aqui no Brasil hoje que se chama SUS, que ela é incrível, que ela é espetacular e ela tem sim seus defeitos, mas tem uma cadeia para acolher essa mulher que é exemplo mundial hoje. E além dos conhecimentos sobre legislação, sobre economia, sobre psicologia, então é um curso muito bom. Eu convido vocês a conhecerem também, a irem assistir uma aula com a gente, a conhecer a ONG e apoiar esse trabalho. E assim, falar do tema. Fale, precisa ser dito.
Eu acho que assim, é falando que a gente consegue disseminar, porque foi o que você falou, às vezes a gente fica olhando só o nosso mundo, a gente não olha ali, em cima do muro pra saber o que tá passando do lado de lá. Sim. Então, eu acho que a gente, como mulheres bem posicionadas, mulheres que têm essa inteligência emocional de hoje poder falar sobre esse tema, sem ser julgada, sem ter medo de chegar em casa e sofrer uma retaliação, porque existe também, existe, né? existe. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa expor. E aí eu queria saber de vocês, assim, de tudo isso que a gente falou, o que é ser uma mulher empresária, o que é de fato para você ter autoridade, o que você enxerga e o que você tem como propósito, assim, para os seus negócios e para o empreendedorismo feminino. Perfeito. Começa? Pode Ser mulher empresária é ser múltipla, né? Então, a própria mulher em si, ela já é múltipla, mas quando a gente vem aqui pro lado do empreendedorismo, com todos os desafios que nós citamos aqui, você vira um polvo. E isso, ao mesmo tempo que é uma vantagem, às vezes é uma armadilha. E aprender a equilibrar tudo isso foi muito do que nós falamos. O meu propósito hoje, dentro de tudo que eu vivi da minha carreira até agora, é transformar a minha voz em uma voz que possa trazer outras mulheres para essa consciência, para a autoconsciência, para a consciência da postura enquanto autoridade dentro da sua área, como referência e da atuação social. Não faz sentido você crescer se você não conseguir reverberar no social. Tudo que a gente cresce, a gente precisa devolver um momento para a sociedade. Se você veio de uma família humilde e conseguiu atingir um alto patamar, devolva isso para outras pessoas, dê outras oportunidades. E se você já veio de uma linha de privilégios, mais do que sua obrigação ainda. Então, o meu propósito hoje é fazer com que esse meu crescimento possa favorecer outras mulheres e assim outras famílias e, enfim, transformar um pouco que seja essa sociedade, né? Lindo, lindo demais. E você, Meire? Nossa, o meu gancho vem muito daí, porque eu penso assim, quando eu chegar, quantas pessoas eu vou conseguir que cheguem junto comigo, né? Quantas mulheres? Sim. Então, assim, hoje meu time é bem feminino, e quando estamos todas juntas, assim, eu fico olhando, se a partir de mim, tem muita gente que foi incluída nesse mercado, né? Eu tenho a Andressa, uma corretora, acho que vai ser a maior, assim, de São José, ela vem fazendo um trabalho incrível, você conheceu, né? E a Maravilhosa. Andressa, ela era do mercado de investimento, ela era do banco, na verdade, ficou 15 anos no banco. Uau. E a Andressa me conheceu no comecinho da minha carreira, ela era minha gerente. E quando eu fui fazer a proposta para ela, Andressa, eu te ajudo a chegar até aqui. Vamos juntas, né? Então, acho que o maior propósito como empresário é trazer outras pessoas para onde a gente está. Então, assim, quando eu chegar, quantas pessoas vão chegar junto comigo? Quantas mulheres vão chegar junto com a gente, né? Assim como a gente tem inspirações que a gente olha de mulheres que já são muito maiores e se olha ao redor, fala, meu, eu quero ser igual a ela. Acho que da mesma forma eu quero que isso aconteça. Ajudar outras a ingressar. Porque às vezes ingressar no mercado para elas é tão difícil, sabe? Parece que vai ser um negócio tão difícil. Não. E às vezes você basta começar e basta ter uma voz ali que fala, vem que vai dar certo. Eu acho isso muito bonito, porque eu acho que eu venho, como eu falei, de família simples, e eu dei a cara a tapa, né? Então, você começa, e se você não tem esse apoio, e graças a Deus, eu sempre tive apoios, então, sempre fui uma pessoa privilegiada nesse sentido de encontrar boas pessoas, que assim como vocês vão puxando, né? E aí você vai conseguindo ter mais espaço no mercado, e é o que você falou, o mercado tá aberto. Então, se você tá aí nos ouvindo e você pensa em entrar para o mercado tá aberto. E existem pessoas boas, pessoas com índole honestas, que estão aqui e têm esse propósito, né? De prosperar, mas de prosperar também um ciclo, ter esse social, né? E estarmos juntas. Meninas, excelente, fiquei muito feliz. Amei. Preparei uma surpresa para vocês junto com a E-Pontual. Temos alguns brindes, uns presentinhos. Nossa, eu tô muito mimada aqui hoje. Eu quero vir vinho. Podem vir. Adorei. Uma garrafinha, o Pontual mandou pra vocês. Nossa, Muito que bom. linda. Ficou linda, né? Ótimo. Eu confesso pra vocês que eu vi hoje e eu fiquei apaixonada. Eu tava almoçando com a equipe, eu falei, menina, é a minha cara isso aqui, eu adorei. Amei. Obrigada, Diogo, gente. maravilhoso Obrigada, como gente. sempre. Arrasaram. Meninas, muito obrigada, Meire. Obrigada pelo Prazerzaço convite. te conhecer. Tenho certeza que daqui vão sair bons Outras. negócios. Não fala nisso, que você vai abrir um CNPJ com ela aqui em 5 minutos. E, Bru, obrigada pela parceria de sempre. Amei. Obrigada mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e que comentem aí o que vocês querem que a gente fale, né? Que a gente dê voz.
Enfim, vai ser um prazer falar sobre os inúmeros temas que o mercado imobiliário e a área da construção civil pode nos proporcionar. Espero vocês curtam aí e seguimos assim. Até mais, até o próximo Até mais. episódio. Tchau, tchau. Nossa, que papo gostoso, né?